Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar agora uma série de vídeos pra contar das minhas experiências trabalhando na Disney. Essa vai ser a primeira parte que eu vou contar sobre o ICP, que é o International College Program. Bom, só avisando, contando, eu trabalhei na Disney 3 vezes em anos diferentes. Então, cada vídeo vai se explicando um pouco qual programa que eu fiz, como foi, qual foi minha experiência. Esse, como eu falei, é do ICP, que eu fiz de 2012 para 2013. Ele é um programa de intercâmbio que a Disney oferece, de trabalho, para quem tá na faculdade, para quem tá estudando. E eu fui trabalhar lá no final de novembro até fevereiro, mais ou menos. Foram um pouco mais de 2 meses, assim. Pera, deixa eu olhar a minha colinha, que eu quero contar várias coisas. Como eu fiquei sabendo? Bom, a minha irmã, na verdade, fez esse programa em 2006, 2007, mais ou menos por aí. E eu lembro que na época a gente não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha só Orkut, assim, então não tinha como ficar mandando fotos, contando da experiência. Eu lembro que ela ligava pra casa, tipo, no orelhão, sabe, assim, ligação internacional e tal, então foi outra época. Mas eu nunca vou esquecer o que eu senti quando ela voltou. A gente foi buscar ela no aeroporto, ela tava cheia de presentes pra mim, assim, um moletom da Gap, mini, me trouxe um iPod. E eu também nunca vou esquecer, assim, as fotos, quando ela mostrou na câmera, assim, do trabalho dela, ela contando como foi e tal. E eu lembro que na época eu pensei, quando eu entrar na faculdade eu vou fazer esse programa. Certo, assim, não tem dúvidas, eu nunca tive essa dúvida. Só que, como eu falei, eu fiquei 2 anos fazendo cursinho, eu não consegui entrar na faculdade, ficou aquele lenga-lenga-lenga. Mas eu consegui. Então, em 2012, assim que eu entrei na faculdade, eu nunca esqueci. Gente, é real isso. Eu entrei na faculdade. Em março, eu já fui falar com o diretor do meu curso. Eu falei, olha, eu quero participar de um processo seletivo para trabalhar na Disney. Só que o programa começa mais ou menos no final de novembro, mais ou menos onde as aulas iam terminar. Eu falei, olha, talvez seja necessário que eu antecipe as minhas provas. Tem problema? Não tem problema. Tá. Então, assim, desde o começo eu já tava me organizando pra eu fazer, pra eu realizar. Só que o processo seletivo na época, hoje em dia eu não sei muito bem como é. O processo seletivo, até onde eu sei, continua igual, muito parecido. Só que tem vários canais que você pode procurar até aqui mesmo no YouTube que contam passo a passo do processo seletivo, dicas e tal. Esse vídeo é mais pra contar a minha experiência. Então, em 2012, não teve processo seletivo em Porto Alegre. Eu vi no site da STB, que é a STB que faz a parceria com a Disney, que os recrutadores da Disney vêm pro Brasil e tal. Eles são a empresa que organiza esse processo seletivo. Não ia ter em Porto Alegre. Eu lembro que tinha no Rio, em São Paulo e, se eu não me engano, em Belo Horizonte. Pelo Rio ser uma cidade que eu conheço um pouco mais, que minha família conhece um pouco mais, que minha mãe tem um amigo que aluga um apartamento lá, eu decidi fazer a primeira parte do processo seletivo lá no Rio. E, gente, foi muito engraçado, assim, eu me preparei muito, só que eu tava muito nervosa. E eu cheguei no Rio um dia antes da entrevista, né, do processo seletivo. E eu lembro que eu fiquei numa rua lá em Copacabana, que é alguma coisa barata, não lembro o nome. Mas, assim, fica super perto da praia. E eu lembro que eu cheguei, eu peguei um táxi, fui direto pro apartamento, e eu fiquei trancada no apartamento porque eu fiquei com medo de alguma coisa acontecer, sabe? Não exatamente violência, mas eu fiquei, ai meu Deus, e se eu atravessar a rua e o carro me atingir? E se eu quebrar o pé? E se eu, sabe, alguma coisa? Então eu lembro que eu só saí de casa, daquele apartamento, pra ir comer, tinha uma padaria assim na esquina, e, gente, eu devia estar 3 quadras da praia. E eu não fui pra praia, porque eu fiquei, não, gente, sabe, eu tenho que focar aqui e tal. E, bom, teve a primeira entrevista, passei. A segunda entrevista, tive que ir pro Rio de Janeiro de novo. E, gente, é muito engraçado pensar nisso, porque eu me preparei, eu sabia várias coisas que a minha irmã tinha me contado a experiência dela, assim. Eu já sabia muita coisa do processo seletivo, do programa que eu tava fazendo, só que na época eu não tinha noção de Disney. E eu nunca vou esquecer o momento que caiu essa ficha pra mim, assim, que a gente tava, antes da segundo processo seletivo, da segunda entrevista, né? Tem uma palestra, assim, em que dão os detalhes de como vai ser, onde que a gente vai morar. A Disney tem condomínios que você mora, transportes pro trabalho eles também oferecem. Coisas que eu já sabia. Só que eu lembro que teve um momento de descontração, assim, que eles queriam dar uns brindes e começaram a fazer perguntas pra galera. E eu super preparada, já sabia tudo. E a primeira pergunta foi tipo assim, em que ano o Walt Disney nasceu? E eu fiquei... O quê? Tipo assim, eu acho que eu não tava muito ligada em Disney. Não só no Walt Disney, mas assim, coisas relacionadas a parques e tudo mais. E eles perguntaram, tem um parque chamado Epcot, que tem os pavilhões dos países, assim, que é bem legal. Se você não sabe, isso não tem problema. Mas eu nunca vou esquecer que fizeram uma pergunta assim, quais são os países que tem pavilhões no Epcot? Um monte de gente levantou a mão e eu lembro que na época eu me encolhi que eu fiquei, que Epcot tem pavilhão? Sabe, umas coisas muito, e que hoje é muito engraçado, assim, porque eu conheço bem a Disney, mas, gente, na época eu era um peixinho fora d'água, mesmo, assim.
nessa questão de Disney, assim, de personagem. Tipo, eu gostava de Rei Leão, eu gostava do Bela e a Fera, mas não era aquela coisa, assim, porque eu tava cercada de pessoas que eram muito fanáticas por Disney. Eu era uma pessoa que queria essa experiência de trabalho na época, assim. Hoje em dia eu já amo Disney, já sou fanática. Mas, assim, foi bem interessante ver essa diferença, assim. E, como eu falei, essa segunda entrevista foi com a Regina. A Regina, ela era bem conhecida, assim, ela é uma recrutadora da Disney. E ela entrevistou a minha irmã também. E eu já sabia disso, como eu falei, eu tava sabendo tudo do processo seletivo. E, gente, foi a entrevista mais louca da minha vida. Foi meu primeiro emprego também, então foi minha primeira entrevista de emprego, assim, oficial. E eu nunca vou esquecer aquela pergunta, o que você quer trabalhar? Porque tem algumas opções, assim, que eles dão, você pode indicar sua preferência, não que você vai cair naquilo. E eu tava com uma menina, a entrevista foi em dupla. E ela perguntou assim pra nós duas, alguma de vocês já foi pra Disney? E eu falei assim, não. Porque assim, gente, sabe, nunca fez parte da minha infância, assim, poder ir pra Disney. A minha única viagem internacional até aquele momento foi com 16 anos que eu fui pra Bariloche, que foi, na verdade, a minha viagem de 15 anos. Eu não fiz festa, mas daí com 16 eu viajei pra Bariloche e foi uma viagem de ônibus, sabe? Com a galera, assim, tipo, 30 horas no ônibus pra Bariloche. Essa era a minha experiência internacional. E até dos meus amigos, assim, eu não tinha muitos amigos que tinham ido pra Disney. E a única pessoa que eu conhecia que tinha um vínculo forte com a Disney era minha irmã, ela foi a trabalho, porque era uma opção mais barata, assim. E daí eu falei não com tranquilidade, assim, não. E a menina do meu lado, gente, eu nunca vou esquecer isso. A menina do meu lado falou assim, eu já fui pra Disney 12 vezes. Quando ela falou que ela foi 12 vezes, eu tenho certeza que eu não consegui fingir, sabe? Eu fiquei tipo, 12? Assim, o quê? Daí na hora eu pensei assim, fudeu, não vou passar. Tipo, não vou passar. Todo mundo aqui sabe de Disney, todo mundo, sabe? Tipo, eu tô aqui na louca, assim. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa quando ela falou isso. Eu fiquei assim, que mundo é esse, sabe? Eu não vivo no mesmo mundo que essa pessoa. Mas enfim, passei, maravilha. Nunca vou. Gente, eu gritava quando eu vi o resultado, eu gritava. Eu acho que essa experiência, eu acho que essa sensação que eu nunca tive de passar numa federal, por exemplo, sabe? Não passei, tudo bem, mas foi a primeira experiência de eu conseguir algo que, assim, eu explodi. Nossa, o melhor sentimento que existe, assim, de verdade. Tive que ir pro Rio de Janeiro de novo pra fazer meu visto, é um visto diferente. Não é o de turismo, eu nem tinha o de turismo, mas não é o de turismo. Novamente, Porto Alegre não tem, né, um consulado, uma embaixada americana. Hoje em dia tem, mas em 2012 não tinha. Fui pro Rio, fiz tudo certo. E, gente, eu tive que ir pro Rio de novo, porque quando você faz o seu visto, eles podem entregar o passaporte na sua casa. Na época era uma empresa chamada DHL que fazia esse transporte, e a DHL entrou em greve. Entrou em greve. Tive que arrumar uma passagem de última hora pro Rio de Janeiro. Fui de manhã, meu voo era pra voltar à noite. Mas, gente, eu saí do aeroporto, peguei um táxi, fui lá, busquei meu passaporte, peguei um táxi e voltei pro aeroporto, que eu fiquei, gente, eu tô com meu passaporte aqui, meu visto, se alguma coisa acontecer. Sempre nessa, não neura, mas eu era muito preocupada para as coisas dar certo, fazer tudo certinho, sem correr risco, sabe? Sem dar chance pro erro, assim. E daí eu lembro que eu voltei pro aeroporto, ainda tinha, tipo, sei lá, 5 horas pro meu voo, e eu consegui mudar. Eu fiquei no Rio de Janeiro, assim, foi um táxi e voltei, assim. Então, foi complicado, assim. Apesar eu acho que esse programa de intercâmbio ser barato comparado a outros, eu vou ver esses gastos. Ainda bem que minha mãe tinha muitas milhas, daí foi mais tranquilo. Bom, eu fui. Como eu falei antes, eu tive que fazer várias provas antes. Foi um pouco estressante, mas deu certo, valeu a pena. Eu fui, foi minha primeira viagem internacional de avião. Eu nunca vou esquecer o quão nervosa eu tava. Porque eu não sabia, sabe? Eu nem sabia o que era... Sabe, assim, nada. Sabe, quando você entra e você tem que dar o seu passaporte, fica, o que tá acontecendo? Chega lá, dá o passaporte também com visto americano, eles fazem perguntas, eu fiquei muito nervosa, foi uma loucura. Mas eu cheguei lá, fui pro meu condomínio, onde eu ia morar na Disney, eles passam todas as informações, é tudo bem organizadinho, que é uma coisa que eu gosto. Cheguei lá, morei com... no começo eu morei com 2 americanas e uma menina de Porto Rico, eu nunca vou esquecer que essa menina de Porto Rico, gente, ela cozinhou pra mim. E eu me senti assim, meu Deus, graças a Deus. Porque imagina, eu tava num ambiente diferente. Primeira vez, sabe, nos Estados Unidos, sozinha. Meu inglês era bom, só que, gente, não era nem perto do que é hoje, assim, sabe? Porque eu consegui desenvolver realmente trabalhando, fazendo as coisas fora, assim, pelo menos pra mim. E foi um pouco tenso, assim, morar nesse apartamento, porque eu dividia quarto com uma americana, e ela era branca. E a menina dividia o quarto com uma menina que ela era negra, americana também. E essa menina, ela tinha muito racismo. Assim, então era um clima pesado, era uma coisa assim... Sabe? Nossa, umas coisas assim que eu não achei que era...
Você sabe que existe, mas quando eu vi dessa maneira, assim, era meio como se eu estivesse num filme, assim, as palavras que essa menina usava no telefone pra falar das amigas dela da outra, assim, eu ficava, gente. Então foi meio tenso, assim, mas ainda bem que no meio do programa essas meninas foram embora, acabou o programa delas numa data diferente, eu consegui trocar de apartamento e eu morei com brasileiras, e daí. Nossa, elas me receberam muito bem, assim, porque. Eu já vou contar várias coisas que aconteceram no meu programa, assim. No começo eu tive um pouco de dificuldade de fazer amigos, assim. Então eu era um pouco sozinha, assim. Eu tinha alguns amigos, mas assim, não era aquela coisa de ter 1 milhão de pessoas, assim. E foi muito bom morar com elas, assim, que eu me senti mais acolhida, eu tinha mais companhia pra fazer as coisas, assim, então mudou a minha experiência mais pro final, assim. Uma outra coisa que aconteceu também foi durante meu treinamento. Muito pesado, assim, a gente aprende várias coisas. Esqueci de contar. Eu passei pra ser quick service, que é pra trabalhar nos restaurantes, mas restaurantes que são quick, assim, comida rápida, tipo, que servem cachorro quente, que servem hambúrgueres, que servem batata frita, essas coisas. Então, meu treinamento foi bem pesado, assim, porque eu ficava numa location, num lugar, assim, em que tinha muitos restaurantes, muitas coisas diferentes, eu tive que aprender tudo, todos os processos. E, gente, é muito louco. Como eu falei, eu fiz a minha entrevista com a mesma entrevistadora da minha irmã. Tá, a minha irmã também foi quick service. Ok, coincidências. Gente, eu caí pra trabalhar exatamente no mesmo lugar que a minha irmã. E isso é praticamente impossível, assim. Porque, gente, são 4 parques, são 20 resorts, sabe? E mesmo dentro de cada parque tem vários lugares que você pode cair. Então são, sei lá, mais de 100 opções que eu poderia cair, 200, sabe? Eu caí exatamente, assim, com o mesmo uniforme que a minha irmã usava. Então foi meio estranho, assim. E o mais engraçado, a Disney tem 4 condomínios pra morar. Eu morei no mesmo condomínio que ela. E nesse condomínio tinha 30 prédios, eu morei no mesmo prédio que ela. Então foi meio creepy, foi meio assim, uou. Mas enfim, fiz meu treinamento, aprendi várias coisas relacionadas a, tipo, comida que eu jamais pensei que eu fosse aprender, ou alguma coisa assim na minha vida. Por exemplo, sabe quando você faz casquinha, assim, eu aprendi a fazer isso. Não é só isso, gente, não é só aprender a fazer uma casquinha que seja boa, que seja Disney. Porque as crianças seguram a casquinha assim, né? Então você tem que fazer de uma maneira que o sorvete vá ficar lá dentro. E nossa, eles me fizeram fazer mais de 100 casquinhas. Imagina o desperdício, mas enfim. Daí treinava, ficava o meu treinador segurando a casquinha, contando até 5 pra ver se não caia tudo, gente. Mas assim, foi tranquilo, não foi uma coisa assim péssima, de maneira alguma. Só que acabou meu treinamento, passei. Só que no meu primeiro dia de trabalho, eu me queimei com café. Foi uma queimadura de 2º grau, eu fui parar no hospital. Assim que aconteceu, a minha pele já meio que levantou um pouco. No dia seguinte, já tinha formado a bolha, tive que fazer uma microcirurgia pra retirar. E foi pesado, assim, porque o trabalho não para, me deram um dia de folga só. Eu estava com um pouco de dor, e, enfim, por eu estar trabalhando eu não poderia estar drogada, então eu não poderia tomar algum remédio, assim, enfim. Não tem problema, bola pra frente, assim. Eu tenho que agradecer muito a Bruna, que era uma menina que ela era minha amiga, assim. E ela tava, se eu não me engano, no 4º ano de medicina e ela me ajudou muito, porque eu tinha que trocar o curativo e tal. Eu nunca vou esquecer a ajuda que ela me deu, assim. Porque imagina, gente, num país novo, num lugar novo. Foi a primeira vez que eu tive alguma coisa séria relacionada à minha saúde, assim, sabe? Sozinha. Então foi muito legal ter esse apoio, assim. E uma coisa que eu não sei se eu falei, esse foi meu primeiro emprego também, sabe? Então foi a primeira vez que eu tinha que acordar todos os dias praticamente, porque eu trabalhava muito, assim, na Disney. Você não trabalha das 8 às 5. Você pode trabalhar alguns dias das 5 da manhã às 3 horas da tarde e no dia seguinte começar às 5 horas da tarde até às 3 da manhã. E não é só isso, você pode trabalhar 30 horas numa semana, como ao mesmo tempo você pode trabalhar, sei lá, 80 horas na semana, sabe? Eu cheguei a fazer isso porque eu queria muito dinheiro, eu queria muito, sabe, comprar as minhas coisas, viajar. Então foi uma experiência muito boa. Apesar desse problema com a mão, assim, que restringiu um pouco o meu trabalho. Durante um tempo, assim, 1 mês que eu fiquei com o curativo, eu, tipo, tinha algumas posições que eu não podia fazer, tipo, relacionada à comida e tal, porque eu tava com a mão enfaixada. Então eu fiquei, tipo, no caixa, bem mais no caixa. E, gente, tem um restaurante chamado Gaston's, que fica no Magic Kingdom, que era onde eu trabalhava, onde tem o Castelo da Cinderela. Que tem a parte da Bela e a Fera na Fantasyland mais profunda, assim. E tem o restaurante do Gastão. E tem uma posição que virou a posição da Ana, que era meio que a única posição que eu podia fazer na primeira semana, assim. Que é de greeter, que eu só ficava na frente do restaurante falando Bonjour, welcome to Gaston's. E, gente, eu acho que eu falei isso mais de 1000 vezes na minha vida. Quer dizer, com certeza muito mais de 1000 vezes, assim, porque a quantidade de gente que entrava todos os dias era sempre Bonjour, welcome to Gaston's pra cada pessoa que entrava ali dentro, assim. E, gente, era um pouco complicado, assim, esse trabalho de serviços, foi a primeira vez.
Porque, nossa, eu ficava de pé o tempo inteiro. Só que não era só eu, todo mundo fica de pé o tempo inteiro, assim. Então eu tive que adaptar o meu corpo, assim. Eu nunca vou esquecer que teve, assim, uma época que minhas pernas começaram a ficar muito doloridas, assim, muito doloridas mesmo. E um dia eu fui dormir com a minha perna latejando, assim, meu pé latejando de dor. E eu acordei com a minha perna, tudo, eu fiquei, ai, gente, não tá doendo, que maravilha, eu vou poder trabalhar hoje sem dor. E eu nunca vou esquecer que no momento que eu saí da cama, eu botei meu pé no chão, assim, me veio uma dor, eu fiquei, o que que eu faço? Sério. Mas foi bola pra frente, assim, eu aprendi muito, muito, muito nesse emprego, eu sou muito grata por ter caído no Quick Service, porque ele é pesado, e não é só isso, assim, não por ele ser pesado, mas pelo que eu aprendi com as pessoas, sabe? Não só com as pessoas que trabalhavam comigo, mas com as pessoas que eu atendi. Porque a gente trabalhando em serviços, assim, é um pouco complicado. É bem complicado, na verdade. Porque, gente, olha só, eu trabalhava com comida, né? O que isso significa? Que eu usava redinha na cabeça, né? Então, assim, eu percebi como que algumas pessoas olhavam pra mim como se eu fosse inferior. Como por eu ser do Brasil e às vezes eu não entendia alguma coisa que elas falavam em inglês, as pessoas me olhavam como se eu fosse um pouco burra, alguma coisa do gênero, assim. E não é que isso tenha sido uma experiência ruim, foi uma experiência que me abriu os olhos, sabe? Não que eu tratasse mal antes as pessoas, se eu fosse num restaurante ou qualquer coisa do gênero, mas hoje em dia eu entendo muito mais a humanidade dos serviços, assim, são pessoas mesmo, sabe? Assim, então, sei lá, se eu vou num restaurante, um McDonald's, e o meu lanche demora mais que 2 minutos, eu não fico nem um pouco irritada. Nem um pouco irritada, porque eu sei que tem alguém lá atrás, sabe, fazendo um hambúrguer, tá, talvez com muita coisa pra fazer. Então, eu aprendi a me colocar no lugar do outro, acho que é isso, assim, de verdade. Foi o meu primeiro emprego e mudou a minha vida, sabe? Mudou mesmo, assim. E eu conversava com as pessoas que tiveram essa mesma experiência e todo mundo concorda comigo, assim. Porque às vezes a gente esquece, sabe? Nessa loucura do dia, a gente tá lá, a gente pede a conta, paga a conta, nem olha na cara do garçom, sabe? Coisas do gênero. Eu vou contar depois os outros trabalhos que eu fiz na Disney. Esse vídeo é só pra minha primeira experiência. Mas a minha terceira experiência foi trabalhando nos resorts da Disney. Eu trabalhei em 16 dos 20. E, gente, sabe na hora que você faz o check-in, eu tava lá. E a quantidade de gente que eu pedia identidade, jogava identidade, sabe? Tipo, eu pedia informações pra pessoa, a pessoa falando no telefone com aquela cara de, você tá me incomodando, sabe? E é uma troca, é um serviço, assim. Então, aprendi muita coisa, assim. Não só com trabalho, mas com essa experiência de morar fora, sozinha, primeira vez num voo, de ter me machucado, sabe, de ter visto essas coisas no meu apartamento da primeira vez, mas depois ter sido acolhida. Por ter conhecido a Disney, finalmente eu conheci os parques, eu comecei a entender mais todas aquelas perguntas que estavam fazendo no começo. Eu me apaixonei pela Disney, eu me apaixonei pela Bela e a Fera, sabe? Porque, gente, eu trabalhava na parte da Bela e a Fera quase todos os dias. Então, a musiquinha da Bela e a Fera, tudo Bela e a Fera, todos os dias, todos os dias. E por mais que eu gostasse da Bela e a Fera antes, eu acho que eu tinha visto a Bela e a Fera uma vez, sabe? Assim, tipo... Então, mudou a minha vida. Mudou mesmo, assim. Me abriu muito o meu horizonte, amigos internacionais. Porque, gente, esses condomínios que o pessoal mora de gente do mundo inteiro. Não contratam só brasileiros, contratam... sabe, inúmeras nacionalidades, não só europeus, africanos, asiáticos, os próprios americanos que trabalham lá. Então foi muito legal, foi uma experiência meio de filme, sabe? Tipo, a Disney dava pool party pra gente, sabe? Que tem piscinas. E do nada aparecia um personagem lá pra dançar com a gente. Então foi assim, coisa de filme. Teve vários momentos que eu me senti como se eu estivesse vivendo um sonho. E era mesmo, né? Porque era um sonho que eu tinha e eu consegui. Então, a minha experiência foi muito boa. Foi difícil, assim, não é fácil. Eu não acho que seja pra todo mundo. Nada é pra todo mundo, na verdade. Mas eu acho que vale muito a pena. É um programa que ele tem um valor mais baixo, um custo mais baixo. Você não paga pra participar dele. Porque tem alguns... Tipo, você vai em agência e tem alguns pacotes que, tipo, sei lá, $3.000 pra você... Não é isso, assim. Você paga a sua passagem, até onde eu lembro. Você paga uma taxa de, assim, $200, alguma coisa. Tem algumas taxinhas, mas, assim, no total, o montante não é absurdo. É um valor alto, concordo, mas, né, não estamos falando de R$100. Mas vale muito a pena, você recebe pelo seu trabalho. Na minha época, em 2012, gente, o salário mínimo da Flórida era $6,73 por hora, se eu não me engano. Hoje em dia já tá 10, ó. Melhor. Então, imagina, por isso que eu trabalhava muitas horas. Teve semana que eu trabalhei mais de 70 horas. E, gente, 70 horas numa semana é você trabalhar os 7 dias da semana, 10 horas, tipo, sei lá,
sei lá, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, sabe? E de pé, de pé. Então, assim, foi muito cansativo fisicamente. Mas você aprende a push your limit, sabe? Então, por exemplo, se eu trabalhava das 8 da manhã às 6 horas da tarde, eu me trocava e eu ficava no parque, aproveitando tudo até a hora que fechar, entendeu? Então, era sempre, cada dia tinha que contar, cada dia tinha que valer a pena, assim. E foi incrível. Nossa, aprender os parques, e os parques viraram a minha segunda casa, sabe? Assim, a Disney virou a minha segunda casa. Não é minha segunda, virou a minha casa, assim. Era tudo ao redor de Disney e eu aprendi a gostar muito, admirar muito. Tem problema, assim, a empresa, né? Como qualquer outra empresa. Mas eu amei, mudou a minha vida e eu indico muito mesmo. Como eu já falei, tem alguns YouTubes aqui, alguns canais que falam bem do processo seletivo, assim, explicadinho. Acho que vale a pena. Pra vocês saberem, como eu falei, você viaja no final do ano e, se eu não me engano, o processo seletivo começa agora, esse mês que vem, eu acho. Então fiquem de olho. Você pode entrar no YouTube, tem um grupo chamado Futuros Cast Members, que normalmente todo mundo que vai participar, ou que já participou no passado, que vão lá, que trocam informações, deve ter lá vários arquivos com tudo. Você pode tirar dúvidas lá. E eu indico, assim, pra vocês terem noção, esse grupo, Futuros, né, ele é bem clássico, assim, sempre teve. E, gente, foi na minha primeira fase, eu fui sozinha, sem conhecer ninguém. Eu não conhecia ninguém que tava participando do processo seletivo, nem nada. Eu cheguei lá, já tinha muita gente integrada, muita gente se conhecendo. Eu fiquei, gente, como é que esse povo se conhece? E daí uma menina falou, você não faz parte do Futuros? E eu, o que é isso? Tipo, eu não tava nem um pouco ligada. Tipo assim, era eu sozinha, correndo atrás do sonho. Eu esqueci que muitas outras pessoas também queriam isso. E, sabe, foi muito louco, assim. Foi uma experiência... Eu era muito ingênua na época, eu acho. Eu era muito... Sabe, eu procurava várias informações, principalmente com a minha irmã e tal, mas eu esqueci várias coisas, assim, não sabia. Mas, como eu falei, foi uma experiência incrível, incrível. E última coisa que eu tenho que contar, uma coisa inesquecível. A minha família decidiu que ia me visitar quando eu estivesse trabalhando na Disney. Porque quando a minha irmã foi trabalhar lá, não tinha condições, assim, da gente ir visitar. Mas quando eu fui, a situação estava um pouco melhor. E daí minha mãe e minha irmã iriam me visitar. Porque assim, quando você trabalha na Disney, você tem desconto em hotel e eles te dão alguns ingressos pros parques. Então imagina, fica uma viagem muito mais barata. Tá, iam ir visitar, tudo certo. Daí eu lembro quando eu tava lá, eu fiquei, gente, mas eu tô aqui nos Estados Unidos, eu quero muito pra Nova York. Daí eu falei com minha mãe, vamos tentar ir pra Nova York, sabe? Tipo, consigo uns diazinhos de folga, vamos pra Nova York. E minha mãe, nossa, vai estar muito frio, Ana, tipo, sabe? Vai que dê uma nevasca e tal. Mas enfim, consegui convencer. Gente, a gente pegou um período que tava quentinho no inverno, não faz sentido, não viu neve nem nada. E, gente, eu comprei a minha passagem de Orlando pra Nova York de volta com meu dinheiro, sabe? E eu nunca vou esquecer o sentimento de entrar no site, pegar o meu cartãozinho de crédito com dinheiro, sabe? Gente, eu ganhava $6 por hora. Eu nem sei quantas horas eu tive que trabalhar pra pagar essa passagem. A passagem, se não me engano, foi tipo uns $200, $300, sabe? Mas, gente, a sensação de ter comprado a minha passagem pra Nova York com 20 anos, minha primeira vez indo pra Nova York com meu dinheiro, foi assim, ó, sensacional. Tudo bem, eu não ajudei minha mãe no hotel em Nova York. Tipo assim, tive que ser sustentada lá, porque, né, gente, trabalhar na Disney nesse programa te ajuda a você comprar algumas coisas, fazer umas viagens, mas é um dinheiro meio contado, assim, não é abundância. Mas eu nunca vou esquecer da sensação de embarcar e... Na verdade, eu encontrei minha família em Nova York primeiro, depois eles vieram em Orlando pra mim. Eu saindo do aeroporto em Nova York, tudo pela primeira vez, cadê minha família, sabe? Então foi uma experiência muito louca, muito boa, assim, muito boa mesmo. Apesar das dificuldades, foi difícil, assim, foi difícil. Mas em nenhum momento eu fiquei, eu quero sair daqui, não. Foi tipo, não, vamos, vai, só vai. Eu detesto ficar repetindo isso, assim, mas a vida tem que ser assim, sabe? Então, encarei de frente... Trabalhei muito, aprendi muito. Nossa, a gente tem várias histórias engraçadas, mas que eu nem vou contar, sabe? Em outro momento eu conto, assim. Nossa, o meu Natal, gente... Eu passei meu Natal e meu Ano Novo trabalhando, né? Então... Gente, a minha ceia de Natal foi um cachorro-quente velho. Mas não tem problema. O meu Ano Novo eu passei trabalhando, sabe? E vendo os fogos lá, trabalhando e tal, que tem fogos no parque. Então, eu aprendi muita coisa, foi isso que eu falei, o valor do trabalho, sabe? Assim, o valor do trabalho mesmo. E
Indico de verdade. Enfim, acho que esse vídeo tá ficando meio longo. Quem quiser saber um pouco mais, tiver dúvidas, pode botar nos comentários. Eu acho que é isso que eu tenho pra contar. Se eu lembrar de alguma outra coisa depois, eu coloco no segundo vídeo. Porque, gente, a minha história com a Disney é muita coisa, muita história pra contar. E eu espero poder dividir mais com vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.